Olá, no nosso vídeo de finanças de hoje nós vamos falar sobre investimentos. Nós temos duas categorias principais de investimentos: investimentos em renda fixa e investimentos em renda variável. Você sabe a diferença entre os dois? Os investimentos de renda fixa são investimentos onde você contrata o seu investimento sabendo qual será a sua remuneração. Essa remuneração ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Um investimento pré-fixado é quando você já contrata uma taxa de juros, já sabe qual exatamente a taxa de juros que você irá receber. Por exemplo, você faz um investimento de renda fixa esperando receber uma taxa de juros de 1% ao mês. Então você tem uma taxa pré-fixada, pré-definida. E você tem também investimentos pós-fixados, que são investimentos onde você não tem exatamente a taxa que você irá receber. Por exemplo, você faz um investimento atrelado ao CDI ou à Selic. Então você sabe que a sua contratação é baseada naquele índice, mas você não sabe exatamente qual será o percentual de rendimento daquele índice no período. Os investimentos de renda fixa, eles são títulos de crédito, ou seja, você na verdade está emprestando o seu dinheiro. Então, quando você vai contratar um título de renda fixa, é na verdade uma operação de empréstimo. Então você vai fazer, por exemplo, um CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco vai pegar esse seu dinheiro, contratar com você uma taxa de retorno, ele vai te pagar uma determinada taxa de juros, que pode ser pré ou pós-fixada, e obviamente o banco vai pegar esse seu dinheiro, colocar no caixa dele e emprestar esse dinheiro a outras taxas maiores para ganhar. O banco vive com esse tipo de operação e você vai ganhar os juros contratados. Então, renda fixa são sempre investimentos de crédito, são títulos de crédito, títulos de dívida, né? Você tem a receber de alguma instituição. Como exemplos de títulos de crédito, nós podemos citar diversas aplicações que são as mais conhecidas, né, do mercado em geral, da população em geral. Então, temos aí a caderneta de poupança, temos as operações de CDB, as operações de RDB, as letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, as famosas LCIs, LCAs. Você também tem a opção de investir em títulos do Tesouro Nacional, através do chamado Tesouro Direto. A diferença entre você fazer uma operação de CDB e contratar um título do Tesouro Direto, por exemplo, é que quando você compra um CDB, você está emprestando o seu dinheiro para um banco, para uma instituição, certo? Quando você compra um título do Tesouro Nacional, você está emprestando o seu dinheiro para o governo federal, certo? Então essas operações são extremamente comuns e toda operação de renda fixa, ela é uma operação dessa natureza. Você está emprestando seu dinheiro para alguém através desse título de crédito, perfeito? Se você vai contratar isso, por exemplo, no caso do Tesouro Direto, você pode contratar um título com uma taxa de juros pré-determinada, vou receber 12% ao ano, por exemplo, ou a taxas variáveis. Você vai, por exemplo, ter o Tesouro Selic, então você vai emprestar o seu dinheiro para o governo, contratando que a sua remuneração será Selic. Hoje, no momento que nós estamos gravando esse vídeo, a Selic está em 15%. Então, são situações de alta remuneração, mas essa taxa é variável, né? E ela pode oscilar com o passar do tempo, dependendo dos fundamentos econômicos, do cenário geopolítico, etc. Você também pode contratar esse tipo de título com taxas variáveis. Por exemplo, tem o IPCA mais 15. O que é IPCA mais 7, IPCA mais 10? O que é isso? Você contrata o IPCA, que seria a inflação, mais uma taxa de juros pré-determinada. Esses percentuais são sempre definidos em períodos anuais. Então, quando você vê lá um título do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto, que menciona para você que se você está emprestando a IPCA mais 7, você está querendo dizer que você vai ganhar por ano a inflação do período mais 7% ao ano, certo? Então, é importante que se saiba que a renda fixa, ela tem essa natureza de dívida, você sempre está usando um instrumento de dívida. Então, não importa se você vai para uma poupança, um CDB, uma LCI, um título do Tesouro Direto,
você estará sempre nesse tipo de situação, ok? Vantagens da renda fixa: você normalmente não vai perder o seu capital, o seu principal, você vai emprestar e receber o seu capital mais juros. Quais são os riscos da renda fixa? A instituição para a qual você emprestou o seu dinheiro, para a qual você contratou a sua aplicação, ela venha a entrar em um processo onde ela se torne insolvente e não consiga te pagar, né? Nesse sentido, algumas opções elas têm garantias. Por exemplo, a caderneta de poupança, o CDB, eles estão sujeitos às garantias do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que garantem que por instituição e por CPF até R$250 mil investidos. Caso a instituição na qual você fez a sua aplicação ela não te devolva o dinheiro, o Fundo Garantidor de Crédito vai pagar, vai cobrir isso. Então você vai receber, certo? Óbvio que pode demorar um pouco e tudo, mas você vai receber. Outras operações, como o Tesouro Direto, não tem esse tipo de garantia. Por quê? Porque quem está te emprestando, quem está tomando o crédito contigo, é o próprio governo federal. Ou seja, em tese, o governo é a instituição de menor risco. Por quê? Porque além dela ser a instituição responsável por organizar o mercado e fazer, inclusive, funcionar o Fundo Garantidor de Crédito através das suas autarquias e fundações, ele tem, em última instância, poder de até imprimir dinheiro, imprimir mais moeda para poder honrar os compromissos. E o governo sempre precisa rolar a dívida, então a tendência é que ele pague, que ele honre os compromissos, certo? Títulos de crédito, então, de renda fixa, investimentos de renda fixa têm essa natureza e são os mais comuns. O que você precisa olhar no investimento de renda fixa? Taxa de juros, liquidez, rentabilidade e, claro, segurança no recebimento. São os pontos fundamentais que você deve olhar. Ou seja, se vai render bem, se você tem liquidez nesse rendimento, ou seja, você pode contratar uma LCI com prazo de 2 anos. Pode, normalmente você vai ter uma remuneração melhor do que se você contratar uma de 6 meses. Qual que é o problema? O seu dinheiro fica engessado. Então é muito importante olhar a liquidez. Se você pode ou entende que não quer deixar o seu dinheiro preso, é importante que você tenha aplicações de liquidez resgatáveis a menor prazo ou até de liquidez diária, caso que aconteça em muitos CDBs, tá? Então isso é importante, muito relevante na hora de fazer a sua aplicação em renda fixa. Quando nós falamos de renda variável, nós estamos falando de aplicações no mercado imobiliário, no mercado de papéis. Então, no mercado de renda variável, nós temos ações, fundos imobiliários, BDRs, entre outros papéis, além de operações de mercado futuro que são um pouco mais complexas. Nós vamos nos ater aqui a operações com fundos imobiliários, ações e BDRs. Então, quando se fala em ações, por exemplo, o que são ações? Ações são partes da empresa, o capital de uma empresa listada na Bolsa de Valores dividido em ações. Então, quando você compra uma ação, você está comprando uma partezinha de uma empresa, de uma grande empresa. Então, ao contrário dos investimentos em renda fixa, onde você compra títulos de dívida, né? Alguém toma emprestado de você, na renda variável você tem títulos de propriedade, títulos de capital, você tem participação naquela empresa que você, naquele investimento, naquela empresa, naquele fundo que você está investindo. Então você compra, por exemplo, uma ação do Banco Itaú, você passou a ser dono de uma partezinha do Banco Itaú, certo? Como que as ações remuneram? Como que você pode ganhar dinheiro com ações? Pela própria valorização dessa ação, se a empresa cresce, se a empresa vai bem, se o mercado está disposto a pagar mais por aquele papel, ele vai subir, né? Ou através dos rendimentos que ela pode dar. Então a empresa trabalhou, deu lucro, ela pode remunerar os seus acionistas. Ela vai remunerar os seus acionistas através de duas formas: juros sobre capital próprio e distribuição de dividendos. Então essas são as duas principais formas de remuneração. Então, quando você é dono de ações, a empresa tendo lucro, né, ela vai distribuir pelo menos 25% disso, que é o dividendo obrigatório.
e ela vai distribuir isso. Você, como acionista, como proprietário dessas ações, vai receber a sua porcentagem, o seu percentual de participação nesses dividendos. Então, a remuneração da renda variável ações, ela vai ser proporcional ao desempenho dessa empresa e à sua disponibilidade em distribuir os seus dividendos, os seus resultados, certo? Assim você tem remuneração. A remuneração com relação ao preço do papel, ela tem duas variáveis interessantes. Primeiro é o próprio desempenho da empresa. Uma empresa que está indo mal, dificilmente ela vai ter elevação no preço. Já uma outra questão diz respeito à oferta e demanda. Quanto mais pessoas estiverem interessadas em comprar os papéis daquela empresa, mais eles tendem a se valorizar. Quanto menos pessoas interessadas em adquirir os papéis daquela empresa, mais eles tendem a se deteriorar em termos de preço, certo? Lembrando que o mercado, ele é um mercado muito ativo, então as oscilações elas são diárias, horárias, às vezes até por minuto, né? É importante que quando você fala em renda variável, você entender que a sua renda e o seu patrimônio vai variar, ok? Outras opções de renda variável, nós temos os fundos imobiliários, que os fundos imobiliários são fundos, ou seja, um conjunto de pessoas, né, um conjunto ali de investimento, de capital, onde você pode comprar cotas desse fundo, uma pequena participação desse fundo, e esses fundos eles vão investir, por exemplo, em imóveis, tem os fundos chamados fundos de tijolo, e vão, por exemplo, você tem um fundo que é dono de um shopping, então você vai e compra uma cota desse fundo, esse fundo vai receber os aluguéis desse shopping e dividir entre os cotistas. A diferença dos fundos de investimento imobiliário para as ações, por exemplo, é que os fundos de investimentos imobiliários são obrigados a distribuir 80% do seu resultado, do seu lucro. Eles têm que distribuir todo o seu lucro entre os cotistas, certo? E eles têm que fazer isso no máximo semestralmente, e a grande maioria dos fundos no Brasil distribuem resultados mensalmente. Então, para quem está afim de uma renda mensal, o fundo imobiliário surge como uma alternativa, é semelhante a um aluguel, sem a necessidade de você ser proprietário do imóvel, e você consegue fazer isso com investimentos muito menos relevantes do que aqueles que seriam necessários para comprar imóveis, certo? Existem também fundos imobiliários que investem em títulos de crédito, são chamados fundos de papel, FIAGROS, que investem em questões relacionadas a agronegócio, certo? Não vou falar detalhes disso nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar longo demais, certo? E os BDRs? Os BDRs são títulos que representam ações de empresas fora do Brasil, listadas fora do Brasil. Então você pode, por exemplo, ter investimentos em BDR numa Apple, numa ExxonMobil, uma Coca-Cola, por exemplo. Tem títulos negociados na Bolsa de Valores brasileira, na B3, são chamados BDRs. Você pode comprar papéis dessas ações, certo? E à medida que essas empresas desempenharem ou distribuírem resultados, você também vai receber isso. BDRs, fundos imobiliários, ações, são formas de renda variável, tá? Então, espero que tenha elucidado um pouco essa questão entre quais são as principais diferenças entre fundos imobiliários, ações, BDRs, as diferenças entre renda fixa e variável, certo? Depois a gente vai detalhar isso em outros vídeos, entrar em cada um disso, desse tipo de investimentos de forma mais analítica. E se você ficou no vídeo até agora, gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Se ficou alguma dúvida, pode deixar sua pergunta que nós vamos responder também, tá? E até o próximo.